Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Comunhão. Eu queria que a gente chegasse nessa palavra. Comunhão. Até porque o tema da nossa pregação hoje, da nossa série Raízes, que fala exatamente sobre aquilo que vai ajudando a gente a fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo, é comunhão. Comunhão. Essa é uma palavra forte que aparece desde o início da Bíblia. Na verdade, quando Deus cria Adão e Eva, Deus cria Adão e Eva, e a Bíblia diz que depois de os abençoar, de dar a eles várias ordens para que cultivassem a terra, para que organizassem as coisas, deu trabalho ao homem e à mulher, mas a Bíblia diz que todas as tardes Deus vinha conversar com eles, ou para ter comunhão. A gente tem um Deus que gosta de ter com a gente comunhão. Quando o homem pecou, a primeira e grande consequência do homem foi perder a comunhão com Deus. Por isso que Jesus Cristo, quando vem e quando a gente aceita Jesus, a primeira coisa que acontece conosco é aquela inimizade, aquela falta de comunhão que havia entre o homem pecador e Deus. A partir de Jesus, a partir da graça, a Bíblia diz que nós voltamos a ter comunhão com Deus. E é uma comunhão tão forte que mesmo não vendo Deus, a gente sente a presença dele. Quem aqui pode testificar isso levantando a sua mão? Comunhão. No Velho Testamento, a gente vê a importância que Deus dá à comunhão, porque ele fazia questão de manter comunhão com Adão e Eva, com Abraão, com Davi, com Moisés. E a gente vai vendo o cuidado de Deus em traçar esses planos, em falar com o homem. E aí a gente tinha a figura do profeta, a gente tinha a figura do sacerdote, o próprio Deus que falava, o próprio Deus que aparecia, a voz de Deus, a coluna de fogo, a coluna, a nuvem que cobria o povo durante o dia mais causticante com relação ao sol. Um Deus que fazia questão de ser visto pela Shekinah. Um Deus que fazia questão de falar ao povo, um Deus que fazia questão de governar o povo, dentro ainda do governo teocrático. Depois o povo preferiu ter reis sobre eles, mas ainda assim, um Deus que continuava falando. A gente vê isso com Ana, com Davi, com Elias, com Eliseu, com Jó, com Débora, com Moisés, tantos personagens da Bíblia, homens como eu e você, com quem Deus decidiu manter comunhão. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem a figura de Jesus, que é Deus, que estava desde o princípio com Deus, mas que veio à terra e fez questão de manter comunhão com o seu povo. Quando a gente vê o Velho Testamento, era o Deus da comunhão que aparecia pessoalmente, que falava a um povo, que operava no templo, cujos todos os significados do tabernáculo e todo o culto era para esse Deus com quem o homem buscava ter uma comunhão e que queria ter uma comunhão com o homem. Mas no Novo Testamento, quando Jesus aparece, ele nasce em uma família, ele teve irmãos, ele brincou com esses irmãos. Então é um Deus que coabitou entre nós, como a Bíblia diz. É um Deus que fez questão de ter a mesma aparência que eu e você temos. É um Deus que tinha mãe, que tinha irmãos, que convivia com o pai, que aprendeu um ofício, que ia para a praça, que ia para a rua, que brincava. Mas um Deus que, quando inicia também o seu ministério, e aí eu estou falando de Jesus, claro, que ia ao templo porque era importante, que cultuava, que ia à sinagoga, mas que acima de tudo fez questão de, durante os 3 anos mais importantes da sua vida, separar 12 homens e ter uma comunhão estreita com estes homens.
E aí depois a gente sabe que tinha o grupo dos 70, tinha o grupo dos 120, tinha um grupo de 500 que acompanhava, fora as mulheres que estavam ali acompanhando e até mesmo financiando o ministério de Jesus. Jesus fez questão de ir à festa. O primeiro milagre dele aconteceu aonde? Numa festa de casamento. Então a gente está falando de um Deus que quer comunhão. E um dos pilares da nossa fé ou da igreja, nós já falamos aqui sobre o Trino Deus, já falamos aqui sobre o louvor, já falamos aqui sobre a nossa fé edificada em Deus, mas um dos pilares da nossa fé e que a gente vê representado e também é um dos motivos de sermos igreja ou corpo ou família, como falamos aqui, é exatamente a comunhão. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A gente precisa de uma igreja. Jesus, antes de subir, disse ao povo, não saiam de seus discípulos, não saiam de Jerusalém, fiquem juntos, fiquem unidos, fiquem orando. Jesus deu um modelo de igreja, como os apóstolos deveriam trabalhar a igreja. E é interessante que quando a gente vê a igreja primitiva, a gente percebe que o que mais eles tinham era ensino e comunhão diária. Atos 2, 42, 47 diz assim: eles, os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, os primeiros, na realidade, convertidos, porque aqui fala, na realidade, depois da pregação de Pedro, quando mais de 5.000 almas, 5.000 pessoas ingressaram na igreja. E aí, logo depois, da Bíblia dizer para a gente que eles ingressaram e cada dia ia somando mais ainda, o texto segue dizendo assim, a partir do 42, de Atos 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Dois pilares aqui importantes, ensino dos apóstolos e a comunhão, isso é, a estarem todos juntos. E olhem só, ao partir do pão e as orações. Ensino, comunhão, partir do pão, que não era só a Santa Ceia, porque todos os dias, vamos nos lembrar que a gente está falando de um período em que eles perdiam, quando eles se convertiam, as famílias os abandonavam, eles perdiam muitos dos seus bens, as viúvas, aquelas pessoas necessitadas, muitas vezes eram expulsas das suas casas, e os discípulos literalmente alimentavam com ofertas e dízimos daqueles neoconversos. Então, eles comiam juntos, eles almoçavam juntos, eles jantavam juntos, claro que trabalhavam, mas partir do pão aqui é literalmente dividir o pão que tinham, dividir o alimento, ao partir do pão e as orações. Esse era o modelo da igreja primitiva. Nós temos oração aqui, temos partir do pão, temos aqui não só do pão no sentido da Santa Ceia, mas temos partir do pão lá embaixo, lá em cima. O nosso café é o momento em que a gente para quê? Se você não quiser comprar jantar, tem café e biscoito para você, todos os cultos. Se não, ainda tem um jantar em que a gente fica junto. E esse é o motivo. O café não existe para matar a nossa fome no primeiro momento, não. O primeiro momento é para o momento de comunhão. Comunhão. Essa igreja já nasceu pensando em comunhão desde o Sheraton, desde o primeiro culto, que ainda foi no Le Monde, nós servimos coffee break. Desde o primeiro culto, nós servimos coffee break. Porque é importante comunhão. Eu cresci em igreja, e acho que o que eu mais já fiz em igreja é comer. Pastel. É verdade, igreja a gente come. Depois do culto, é comer. A gente, dia de domingo, a gente ia para a igreja, porque chegava na igreja às 7 horas, porque tinha a aula dos professores de escola dominical. E aí depois, eu ainda trabalhava com crianças e com adolescentes. Aí você chegava, quando não estava em jejum, a gente chegava cedo e ia tomar o café da igreja.
né? Ou então aquele refresco ralinho de maracujá e caju, né? Bem ralinho mesmo, porque não se servia refrigerante naquela época na igreja. E aí a gente tomava o café, aí depois ia para a aula, ou dava aula, ou escola dominical, aquela coisa toda, almoçava na igreja. Almoçava na igreja, já levava roupa, almoçava na igreja. 2 horas da tarde ia fazer ar livre, isso que a gente fez era todos os domingos. A gente saía, ia para o ar livre de 2 às 4. 4 horas voltava, tomava de novo refresco ralinho, comia um pastel, um bolo de banana, um bolo de fubá, o que quer que seja. Começava o ensaio do coral. Ensaio do coral, de 4 horas até aproximadamente umas 5h30, 6 horas, quando terminava, ou eu trabalhava com adolescentes ou com jovens, e aí a gente juntava aqueles adolescentes todos e vamos não sei o que, tal, porque um domingo cantava o coral, que a gente cantava, outro domingo eram os adolescentes que eu dirigia, o outro domingo era o coral jovem que a gente cantava também, no outro domingo, cada domingo era o grupo das crianças e eu dava aula, e aí a gente ia lá na frente com as crianças, cada domingo cantava um departamento da igreja diferente, e aí nisso a gente já tinha jantado, porque estava na hora do culto, eu tinha lanchado, depois do culto, jantava, e assim, é impressionante, e sempre em comunhão, sempre em comunhão. Mas comunhão, claro que não fala só de comida, mas fala do fato da gente poder estar junto. Comunhão e ensino da palavra. Mas o texto segue. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Naquela época não era o meu carro, era o nosso carro. A gente acha que hoje é complicado quando a gente tem que ofertar? A gente acha que hoje é complicado quando a gente dizima? O modelo da igreja primitiva era muito diferente. As pessoas vendiam, a Bíblia diz aqui, todos os dias continuavam vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Hoje a gente precisa fazer isso? Naquela época se fazia. Quando você chegava na igreja, se você tinha uma propriedade, se você tinha apartamento, se você tinha a casa, ou se você tinha terreno, se vendia, e todo mundo, do mais necessitado ao menos necessitado, compartilhava do resultado e do fruto da venda daquilo que era feito. Para o quê? Para o crescimento da igreja, para a comunhão na igreja, para ajudar. Foi assim que surgiram os primeiros diáconos. Eles surgiram exatamente para ajudar a servir a mesa das viúvas gregas. E o texto ainda segue. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, porque eles não podiam entrar no templo, eles se reuniam no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Igreja primitiva. A igreja que a gente pode olhar e falar assim, ela é o nosso modelo. A igreja que estava mais próximo do ideal de igreja que Jesus havia deixado para que se estabelecesse. Igreja primitiva. E aí, quando a gente lê isso, a gente fica pensando na seriedade da nossa unidade, do nosso corpo e da nossa família. O que nós fomos fazer em Lambari? Nós fomos abençoar igreja. Mas a gente não fez um culto dentro de um templo? Não. Abençoamos a igreja, abençoamos os jovens. Os nossos jovens se confraternizaram com os jovens de lá. Cantamos juntos. Né? Todo mundo está olhando para o Joel, mas eu estou olhando para cá. Né? Cantamos juntos. Fizemos um culto ao ar livre juntos. Mas a verdade é que, assim, muito mais do que isso, cada pessoa evangélica, porque os diáconos e as igrejas, não só a igreja presbiteriana, mas as igrejas da cidade, fizeram uma lista, e aí cada pessoa que a gente ia na casa e abria a porta, né, porque nós servimos ali os domésticos da fé preferencialmente, cada pessoa que abria aquela porta era a igreja. Era a igreja.
Você vai falar, mas até aquele menino todo sujinho, até aquela casa, até aquelas crianças, até aquela senhora sem dente, todos eles são igreja comigo e com você. E aí é interessante porque quando a pessoa abria a porta, eu sempre pensava, né? Ou quando chegava no portão, na grande maioria das vezes no portão, a gente pensava, gente, é igreja. O que mais me emocionou, por exemplo, quando a gente chegou naquele centro de recuperação, né, que é de alcoólicos e também de drogados, né, que eles não colocam a questão, até por uma questão legal, mas a grande maioria ali vinha de álcool e drogas. Quando você chega naquele centro de recuperação e vê aquelas pessoas cantando um hino tradicional, que eu canto desde criança, né, e ali se recuperando para largar um vício, é igreja, é comunhão. E aí eu olho e sei o seguinte, vai morar no mesmo céu que eu, vai morar no mesmo céu que você, mesmo que a gente nunca mais se encontre. E isso é muito lindo quando a gente fala de igreja. Mas alguns aspectos interessantes quando a gente fala de comunhão, que eu gostaria de avaliar com você. São 10 deles. O primeiro é que luz e trevas, e são princípios bíblicos sobre comunhão. Luz e trevas, desculpem a minha voz, mas foi um final de semana puxado. Luz e trevas não têm comunhão. Isso é claro na Bíblia. Não há comunhão entre luz e trevas. Então, quando eu estou falando aqui de comunhão, eu estou falando de comunhão dentro de igreja. O texto de 2 Coríntios 6,14 diz assim, não se ponham em julgo desigual com descrentes. E aqui não está falando só de casamento, não. Está falando de qualquer tipo de... A gente fala muito sobre casamento, ele é aplicado para casamento, mas está falando aqui de sociedade, está falando de amizade, está falando de pactos, está falando de alianças. Não se ponha em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Não se ponham, não há comunhão entre luz e trevas. Uma coisa é o contato social, uma coisa é você assistir uma aula junto, uma coisa é uma reunião de parentela, uma coisa é você, claro, a gente convive, a gente vai dar bom dia, boa tarde, numa reunião de condomínio. Agora, amizade, vínculo, casamento, interação é impossível. Não há comunhão, não se comunga, não há algo em comum com luz, entre luz e trevas, entre maldade e justiça. Está claro isso? Isso é Bíblia. Quando a gente fala de comunhão, mas foi um grande amigo, foi. Amigo agora é quem vai orar pela gente, amigo agora é quem vai estar do lado da gente, amigo agora é quem vai buscar. Não tem como. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo o relacionamento. Não tem como dar certo a amizade. Não tem como dar certo. Não há quando duas pessoas, um está nas trevas e o outro está na luz. Não há comunhão entre luz e trevas. Segundo item importante. A comunhão é resultado da salvação genuína em Jesus Cristo. Comunhão é resultado de uma salvação genuína. Olha o que diz 1 João 1,7. Começa dizendo assim, se, condicional, se, porém, andamos na luz, como Ele na luz está falando de Jesus, temos o quê? Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se nós andamos na luz, nós temos comunhão entre nós. Crente que vai à igreja e não tem comunhão, não está na luz. É princípio. Se andamos na luz, como Ele, Jesus, é luz e na luz está, temos comunhão uns com os outros. Eu posso não gostar de todo mundo da mesma forma. Você pode até ter algumas particularidades com uma ou outra pessoa que ainda está tentando se tornar uma pessoa mais madura espiritualmente. Agora, comunhão com quem é crente de fato, e a gente vai entender aqui o que a gente está falando de santos, comunhão a gente precisa ter.
E a Bíblia faz um outro link. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, se eu não tenho comunhão com membros da igreja, aonde a gente está plantado, eu estou falando aqui, e a gente vai firmar essa pregação para, especialmente, Fronteira, por mais que a gente, né, esteja colocando ela na internet, mas ainda assim, se eu não tenho comunhão, quando a gente deixa de ter comunhão, aonde a gente está plantado como igreja, a gente tem que começar a repensar, de fato, a nossa salvação. E também o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo levou na cruz os nossos pecados, morreu pelos nossos pecados. Agora, se eu não tenho comunhão, porque o texto diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós andamos na luz, nós temos os nossos pecados perdoados. Mas eu só estou na luz se eu tenho comunhão com os irmãos. Então, até porque se eu estou numa igreja e não tenho comunhão, e não me esforço em manter comunhão com o corpo, eu não vou fazer parte deste corpo. Mas olha que o texto ainda aprofunda um pouco mais. 1 Pedro 1,22 diz assim, agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, qual é a verdade? A verdade que é Jesus Cristo, a verdade da palavra de Deus. Então, agora, que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, está falando para crente ou não crente? Crente, convertido. Quem aqui pode dizer, eu já santifiquei a minha vida em obediência à verdade, a Jesus Cristo, a palavra de Deus? Pode dizer amém? Então, agora que vocês fizeram isso, a gente faz isso para quê? O texto segue. Visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. O texto diz o seguinte, olha, agora que vocês já foram lavados pelo sangue de Jesus e purificaram as suas vidas, visando ao amor fraternal. Visando ao amor fraternal. Então, é interessante porque quando a gente lê esse texto, você pensa assim, uau, eu fui salvo em Jesus Cristo para morar no céu. É ou não é? Eu fui salvo em Jesus Cristo para conseguir a salvação. Eu fui salvo em Jesus Cristo para, daqui para frente, aprender a ter comunhão. Aprender a ter amor fraternal. Porque o texto segue. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. O passo seguinte à conversão é comunhão. O passo seguinte à conversão não é falar em línguas estranhas, não é saber pregar, não é se apresentar cantando, não é fazer SOS, não é trabalhar no café, não é pensar no céu. O passo seguinte à conversão é comunhão. Comunhão. E é aqui que muita gente cai. Comunhão. Até porque aceita Jesus e fica na sua, começa a não aparecer muito na igreja, e se sumir, se deixar de vir, se começar a ficar isolado, vai chegar uma hora que não vai ter, como a gente acabou de ler lá, não vai ter esse encorajamento para vir à igreja. Eu não tenho dúvidas. Uma das coisas que mais me ajudaram a nunca desviar da igreja é o fato de eu sempre ter tido comunhão na igreja. Sempre tive amigos na igreja, só tive amigos na igreja, nunca tive amigos do mundo, nunca participei de nada lá fora, fora da área profissional. Comunhão, e é isso que ajuda. Aquela coisa da gente saber o seguinte, eu vou para lá e eu tenho irmãos, eu tenho amigos, eu vou cantar, eu vou rir. A gente passou 6 horas só de estrada, fora o tempo de parada, no ônibus indo. Depois o dia inteiro ontem, depois voltando hoje, e hoje na volta a gente estava comentando sobre essa questão de passar junto, como é que pode, a gente estava comentando. Às vezes, num almoço de parentela, é ou não é? Já dá confusão. Às vezes, uma reunião rápida de trabalho já dá confusão. A gente conseguiu passar horas juntos, dias juntos. Depois que chegamos ontem do ar livre, as meninas se reuniram num quarto, os meninos no outro quarto, nós foram até 2 horas da manhã conversando, e vem no ônibus conversando, e falando, e rindo. Isso, gente, só existe na igreja. Duvido. Se você juntar a sua parentela e falar, vamos viajar 3 dias inteiros. Se
você juntar os amigos do trabalho ou da faculdade e falar, vamos viajar 3 dias inteiros, vai dar coisa boa? Não. Vai ter encrenca, vai um ficar irritado com o outro. É impressionante. Comunhão. Depois da nossa salvação, é fundamental que a gente tenha comunhão. Por isso que me preocupa muito uma pessoa que a cada domingo vai numa igreja diferente. Não vai se firmar com Deus. Me preocupa muito uma pessoa que está muito mais interessado em eventos. Cada dia vai ouvir uma pessoa num local, não sei o quê, porque fica seguindo um pastor, ou um pregador, ou um animador, sei lá o quê, e nunca para em lugar nenhum. Não vai ficar firme com Deus. Uma pessoa que aparece, desaparece, quando aparece não fala com ninguém, fica na sua, não vai ficar firme com Deus. Só fica na igreja quem aprende a ter comunhão. Só se vincula quem aprende a ter comunhão. E isso é sério, isso é importante. A gente precisa criar vínculos, é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que estar arraigado. Uma outra a tradução é literalmente plantados na casa do Senhor em comunhão. 1 Tessalonicenses 3:2 diz assim, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Então, o nosso amor, e eu estou falando de amor mesmo, aquele amor de querer estar junto, o nosso amor, ele tem que crescer e transbordar. Por isso, em nome de Jesus, aprenda a amar as pessoas dessa igreja. Aprenda a amar cada pessoa, não importa se não é da sua idade, se não é da sua faixa etária. Senta do lado no café, puxa a conversa, porque senão a gente não fica. E é importante essa comunhão. A comunhão, item 3, é com os santos. E olha que texto sério esse, diz assim. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, agora está falando de relacionamento entre irmãos. E aqui está falando de irmão de sangue? Não, irmão de fé. Com aquele que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Tem gente que se diz irmão. Mas eu sou crente. Eu sou crente. E aí você começa a conviver com aquela pessoa no trabalho, porque você começa a conviver com aquela pessoa, sei lá, na parentela, você começa a conviver com aquela pessoa na faculdade, descobre que ela é imoral. Tem práticas que são imorais, que não são éticas, que não são corretas. Pior, a Bíblia fala que avarento, caluniador, alcoólatra, ladrão. A Bíblia diz assim, com tais pessoas vocês nem devem comer. Mas eu sou crente. Crente mais alcoólatra? Crente mais drogado? Crente mais caluniador? Crente mais mentiroso? Crente mais fofoqueiro? Com essas pessoas eu não devo nem comer. Isso é, eu não vou nem me sentar à mesa, nem comer nenhuma coxinha. Nenhuma coxinha. Com essas pessoas, a gente passa longe. Passa longe. Mas eu tenho, assim, que mostrar para essa pessoa, desculpe, ela tem a mesma Bíblia que você. Ser crente correto, ser crente sincero, ser crente que não peca, ser crente dentro do padrão divino, não é uma coisa fácil, não. Mas é uma coisa boa. E é uma decisão pessoal. Todo mundo tem a mesma Bíblia. Tem gente que passa o dia discutindo teologia bíblica com uma pessoa que diz que é crente. E aí quando sai dali, aquela pessoa tem um comportamento completamente antibíblico. Para que gastar tanto tempo para discutir Bíblia com quem não quer viver a Bíblia? Para que a gente, às vezes, gasta tanto tempo com quem é crente, que não quer ter uma vida correta diante de Deus? A Bíblia diz, olha, com esse você nem coma. É sério isso. Mas é assim que a Bíblia estabelece. Se a pessoa quiser acertar, a gente está ali para ensinar, para conduzir, para orientar, para abençoar. Agora, se ela não quer, nem devo comer com ela. 4.
A comunhão implica em amor sacrificial. Efésios 5, 22 diz assim: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O meu amor por vocês tem que ser tamanho, de vocês também por mim, e o nosso amor tem que ser tamanho, que eu possa também me entregar. Claro que não é na cruz do Calvário, mas o nosso amor tem que ser sacrificial. Fazer além daquilo, às vezes, da nossa força. Sabe aquele dia que você está cansado, mas você vai ouvir. Foi um dia puxado, mas você vai abraçar. Mas você vai fazer cara de paisagem. Mas a gente vai abraçar, a gente vai declarar e decretar. Porque exatamente assim. 1 João 3, 7, 17 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não foi o que nós fizemos no SOS? Alguns doaram, não puderam ir, mas doaram. Nós fomos, entregamos. E eu sou sincero, quando eu cheguei ali no primeiro momento já, né, a gente chorou ontem quase que o dia todo, mas quando nós chegamos naquele primeiro momento, naquele centro de recuperação, acho que não ficou uma pessoa sem chorar ali. Foi impossível não se emocionar. Foi impossível não chorar. É ou não é verdade? Alguém pode dizer aqui: eu chorei, eu me emocionei? Isso aí. Foi impossível. E aí, quando eu olhava, né, a todos vocês, e olhava para eles também emocionados, o pastor lá chorando, o outro também emocionado cantando. A gente estava vivendo exatamente isso aqui. Amor. Aquele amor que faz. Um amor que doa. Um amor que se compadece. Mas a comunhão também implica num amor mais do que sacrificial, sincero. Eu não vou repetir, claro, mas é o que nós pregamos há pouco tempo aqui sobre amor estorge. Efésios 4, 2, 3 diz assim, e a Bíblia estabelece, é que não dá tempo da gente ler todos, mas vários exemplos, né, da nossa comunhão. Sejam completamente humildes e dóceis. Está falando de comunhão fraterna, comunhão entre nós da igreja. E sejam pacientes, suportando. Não é apoiando, não é. Suportando uns aos outros com amor. Significa que tem alguns que a gente suporta. Suporta. Fala, Joel. Fala, Joel. Suportando uns aos outros. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu tenho que fazer todo o esforço para conservar o vínculo. Todo o esforço para conservar o vínculo. Quando a gente fala de humildade, a gente está falando da capacidade de ouvir uma coisa que a gente não gosta às vezes e não responder nada. A gente está falando de, muitas vezes, mesmo que a gente não concorde muito, a gente ouvir o ponto de vista do outro, engolir seco, tipo assim, agora não é hora de retrucar. De ouvir o que não gosta e dizer, ok, vou para casa orar para digerir isso aqui, para tirar, sabe aquela coisa que fica aqui atravessada? Humildade, humildade, humildade. Não há convivência, nem familiar, e muito menos dentro de uma igreja onde somos todos tão diferentes, oriundos de vida social, de educação diferente. Não tem como a gente chegar aqui e todo mundo pensar exatamente igual. Mas a Bíblia diz que a comunhão tem que ser tão forte que a gente tem que ter, daqui a pouco a gente vai ler isso, o mesmo parecer. Eu tenho que pensar igual a Elienay, que tem que pensar igual a Jusley, que tem que pensar igual a Carol, que tem que pensar igual a Lara, que tem que pensar igual a Fernando, que tem que pensar igual a Joel. Não é fácil. Que tem que pensar igual Kleber, que tem que pensar... É fácil? Hoje é o dia do Joel. É fácil? Não. Não é.
Docilidade, sejam dóceis. O que é uma pessoa dócil? Que vive com doce na bolsa? O que é uma pessoa dócil? Carinhosa, mansa, que usa um tom de voz adequado. Crente não pode gritar com o outro, não. Isso não é crente. Isso não é comunhão. Docilidade, retribuir mal com bem. Ouvir uma coisa que não gosta e responder uma coisa que o outro vai querendo ouvir. Docilidade. Temos que ser pacientes. Às vezes lidar com o erro do outro, com a diferença do outro, sem sair da graça. Sem sair da graça. Suportar. Esforço extremo às vezes, para não rebater uma crítica, para perdoar as falhas, para evitar desavenças. A Bíblia diz, façam todo o esforço para manter o vínculo. Faça todo isso. Olha para quem está do seu lado, é isso. Você tem que fazer todo o esforço para manter o vínculo com essa pessoa. Como é que eu mantenho o vínculo? De uma forma prática. Como é que eu faço para manter o vínculo com vocês? Se eu deixar de vir à igreja, eu vou manter o vínculo? Se eu deixar de conversar, eu vou manter o vínculo? Se o culto acabar e eu sair correndo ou chegar na hora que o louvor já começou, sem ter tempo de conversar, eu vou manter vínculo? Não. Para manter vínculo, eu tenho que estar junto. Para manter vínculo, eu tenho que ser corpo. Para manter vínculo, eu tenho que vir à igreja. Para manter vínculo, além de vir à igreja, eu tenho que falar. Eu tenho que estar junto. Eu tenho que conversar. Tem gente que é tímido, tem gente que tem dificuldade. E aí, aquelas pessoas que são mais falantes vão trazendo, a gente vai rindo, fica no meio da roda, ou senta na mesa do café, fica ali ouvindo e vai conversando. Exatamente isso. E não é vínculo com uma pessoa só. É vínculo com a igreja. Não adianta, a igreja não dá para ter panelinha. Eu gosto da Janete, gosto da Giselda, que são louras, mas não gosto das morenas, não gosto da... Isso não existe em igreja. Isso não existe em igreja. Eu tenho que gostar de todo mundo. Quem é gordo, quem é magro, quem é alto, quem é baixo, quem é legal, quem é chato, quem é... De todo mundo, de todo mundo. O meu amor tem que ser o mesmo. Está ficando claro isso? E de quem eu não gosto, eu tenho que aprender a gostar. Às vezes tem que orar, Senhor, me ajude a gostar de fulano, a entender, a descobrir o que é que tem de positivo naquela pessoa. E Deus mostra. Deus mostra. Se você pedir, Ele mostra. Efésios 4, 22 a 32 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Amém? Até aí? Portanto, agora começa a comunhão. Até agora era a graça de Deus. Agora começa a comunhão. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, não abra a boca para magoar. Todos nós somos amados por Deus. Se eu magoar a Denise, eu vou ser cobrada por Deus. Se eu magoar o Fernando, eu vou ser cobrada por Deus. Então, eu posso até ficar chateada, revoltada, triste, até irada, mas eu não posso pecar. Eu não posso magoar o outro. Porque quando eu faço isso, a gente vai ler esse texto aqui, eu não só firo o corpo, e quando eu firo o corpo, eu entristeço o Espírito Santo de Deus. Tem gente que acha que o Espírito Santo vai sair, se eu for aqui, se eu for ali, também vai. Mas, sabe o que ele não gosta? É de ver a gente ferindo e maltratando outras pessoas no corpo de Cristo. Porque esse texto está aqui dentro desse. Vamos ler. Apaziguem a ira de você, a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Apaziguem aí, assim, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês,
mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Alguns itens interessantes desse texto. Abandonar mentira, fofoca, mentirinha, calúnia, tudo isso é igual a mentira na Bíblia. Apaziguar a ira. Às vezes a gente fica em silêncio, engole seco, não tem problema nenhum, pode vir procurar a pastora, eu vou dizer para a senhora tudo o que queria dizer para o fulano. Pode falar, a gente vai orar junto, você vai se acalmar e vai para casa, dormir uma boa noite de sono, antes que o sol se ponha, você já vai estar bem. Não furtar mais, inclusive, a alegria do outro. Né? A gente sempre pensa de tirar um objeto, mas tem gente que fala uma coisa, está vendo o outro feliz, tem que falar alguma coisa para tirar a alegria do outro. Para a mulher, basta dizer, engordou, acabou, já tirou a alegria dela. Não usar mais uma palavra torpe, ou torpe, palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que diminuem, palavras que denigrem, palavras que você sabe que vai entristecer, seja seu filho, a sua mulher, o seu esposo, alguém que você encontra na igreja, e palavrão. Claro que também palavrão. Palavra suja, palavra torpe, palavra que doa, palavra que maltrata. Isso não é coisa que tem que estar na boca de quem diz que é crente. Muito menos dentro da igreja e muito menos, infelizmente, dentro de casa. Tem gente que aqui trata todo mundo com uma educação, que é uma beleza. Mas vai conviver com essa pessoa no dia a dia para você ver como é que é. Isso, diante de Deus, desculpem, é a mesma coisa que nada. Da nossa boca não pode sair nenhuma palavra. Mas a Bíblia ainda diz mais, amargura. O que é uma pessoa amarga? Reclamona, enjoada, mal com a vida. Indignação e ira, gritaria. Gritaria. Graças a Deus, aqui não tem na igreja, né? Mas eu espero que também não tenha na sua casa. Gritaria, calúnia, maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e perdoem-se mutuamente. Lembrando sempre que perdão é para quem não merece. Perdão é algo que a gente oferece, mesmo que às vezes o outro não queira mudar. Mas eu ofereço todas as vezes que eu for magoado. A comunhão implica em considerar o outro. E o outro, olha a foto, o outro é diferente da gente. Tem gosto diferente, tem uma forma diferente de ser, de arrumar o cabelo. Não é todo mundo que gosta de cabelo liso, não é todo mundo que gosta de cabelo... Eu não é, nós somos diferentes. Nós temos perfis diferentes, nós temos idades diferentes, mas eu preciso considerar o outro. Romanos 14:15 diz assim, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo com amor. Se eu chegar aqui um dia comer, sei lá, uma paçoquinha, e o Gideão, que eu sei que não vai ser o caso, virar para mim e falar assim, porque ele também gosta da paçoquinha, né, de um docinho, e falar assim, nossa, eu fico muito triste quando vejo a senhora comer paçoquinha, o que eu tenho que fazer? Parar de comer paçoquinha. Parar de comer paçoquinha. Parar de comer paçoquinha. Aqui está falando de uma coisa básica. Se uma brincadeira, uma forma de brincar, aquilo que eu como, um jeito meu de... mas eu tenho esse jeito mesmo de falar o que eu penso... Se alguma coisa em mim machuca o meu irmão, eu tenho que parar de fazer. Aquilo que às vezes não me irrita, irrita o Leandro. Aquilo que não irrita o Leandro, de repente, é o que vai irritar o Rafael. Nós nos irritamos por coisas, às vezes, bobas. Mas a gente precisa aprender a considerar. Olha só, por causa da sua comida, não destrua seu irmão. Gente, isso é a Bíblia que está dizendo para a gente. Por causa da sua comida, não destrói o seu irmão, não. Não destrói a fé. Sabe, não causa uma dor.
Não faz uma contenda, não deixa isso acontecer. Filipenses 2, 3 e 4 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. É fácil isso? Não. E quando eu considero o outro superior, eu vou ser o que das pessoas? Inferior e é igual a servo. Eu sou pastora? Sou, mas eu tenho absoluta convicção de que eu estou como pastora para servir. E cada vez que eu olho para vocês, é assim mesmo que eu me vejo. Vocês são superiores, porque depois de agradar a Deus, eu tenho que fazer de tudo. O que tiver ao meu alcance para agradar vocês. Mas vocês também vão ter que fazer de tudo no que tiver ao alcance de vocês. Para agradar quem? A Deus. E a mim também. É sério isso. Um ao outro, para quem está do seu lado. Porque é Bíblia. Eu tenho que considerar o outro superior a mim. Ah, mas o outro tem menos dinheiro. Não importa. O outro é mais feio. Não importa. O outro não tem o cargo social que eu tenho. Não importa. Não importa, é Bíblia. E a gente está falando de comunhão. Comunhão. Imagina como seria se a gente sempre tratasse o outro com educação, com deferência, com tom de voz tranquilo. Se a gente seguisse isso que a gente está lendo aqui, ia ter confusão, ia ter briga de casal, ia ter filho batendo porta na cara de mãe ou vice-versa? Não. Não. Cada um cuide não somente do seu próprio interesse, mas também do interesse dos outros. Então, eu cuido do meu interesse, mas também cuido do interesse dos outros. E aqui, que outros são esses? Está falando para a igreja. Que outros são esses? Quais são os seus outros? Todo mundo que está aqui, mais alguns que não puderam vir hoje. Aqueles que são membros de uma mesma igreja. Todo o corpo. Efésios 4,16. Desculpe. A comunhão promove crescimento espiritual. A comunhão promove crescimento espiritual. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, e não é isso que nós estamos fazendo aqui, cada um de vocês tem um salmo, isso é, tem um louvor, uma palavra de instrução, revelação, uma palavra em língua, isso é, língua estranha, uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Nós somos diferentes, temos dons diferentes, temos gostos diferentes, mas todas as vezes que a gente se reúne, há entre nós salmos, ensino, palavras de Deus, comunhão, já choramos aqui, já sentimos a presença de Deus, Deus está falando com a gente, e é gostoso isso, porque a gente vai edificando. Tudo isso que acontece na igreja é feito para a edificação da igreja. Efésios 4,16, aí sim, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, está falando do corpo de Cristo, está falando da igreja, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. A comunhão, ela traz para a gente crescimento espiritual. Uma pessoa que não tem comunhão em igreja, não vai crescer. Volto a dizer, não basta visitar, não basta frequentar, tem que fazer vínculo, tem que manter comunhão. A comunhão promove unidade. Filipenses 2, e é um texto lindo, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, você tem motivação por servir a Deus? Alguma exortação de amor? Alguma comunhão no Espírito? Alguma profunda afeição? Eu acho lindo isso. Eu tenho que ter por vocês e vocês por mim, e todos nós um pelo outro, uma profunda afeição, afeto, carinho, apreço, amor. E não é um amor superficial, uma profunda afeição e compaixão completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. A igreja que vai para o céu,
É uma igreja assim, que eu estou aqui no Brasil, e tem alguém lá no Japão, que com relação a Deus, a fé, ao próximo, ao corpo de Cristo, pensa exatamente como eu. No céu não vai ter desavença, não. No céu não vai ter uma pessoa dizendo, vai ser assim. Não, no céu todo mundo vai pensar igual. E a gente está aqui para ter comunhão exatamente para aprender a fazer isso. 1 Coríntios 11:16 está falando sobre cabelo feminino, que é sempre uma polêmica mesmo. Se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, está falando de cabelo, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Polêmica, confusão, por conta de coisas pequenas, isso não é costume de igreja de Deus. Por isso que começou, a gente corta. Polêmica, não. Uma coisa é a gente fazer um seminário, discutir um ponto teológico, conversar agora. Polêmica, briga, discussão, isso não pode haver dentro de igreja, porque isso vai quebrar a comunhão. 1 Coríntios 12, esse deve ser o texto assim, mais preciso, que mostra de uma forma muito clara, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Imagine um corpo inteiro sendo olho. Ele ia sair do lugar? Ele ia conseguir falar? Ia conseguir comer? Ia morrer de inanição, coitado do olho. Se o ouvido disser, por que não sou olho e não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há também muitos membros. Quem é que é membro do corpo? Igreja. Muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pode? A cabeça não precisa do pé, o olho não precisa da mão. Não é? Como que você vai saber o que você está pegando se você não está vendo? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que parecem menos honrosos tratamos com especial honra. Na igreja é assim. Há membros que a gente olha e fala assim, fulano parece não ser tão importante. Quem é que vai dar importância a essa pessoa? Eu e você. Eu e você que damos importância às pessoas dentro da igreja. Somos eu e você que valorizamos as pessoas dentro da igreja. Não é uma questão de quem valoriza mais quem. Claro que tem a questão da pessoa também procurar trabalhar na igreja, procurar estar junto, procurar apoiar, procurar ajudar, procurar ir nos eventos, procurar estar presente aos cultos. E isso é importante, mas a valorização que dá a alguém, quem quer que seja, mesmo aquele membro que parece mais distante, nós precisamos valorizar e dar especial atenção. Isso às vezes é complicado, porque às vezes há pessoas na igreja que a gente até está mais próximo, mas muitas vezes, eu sempre digo isso, por exemplo, na hora do abraço, abraça aquela pessoa que geralmente você nunca fala, ou que você nunca abraça. Porque senão a gente acaba abraçando quem a gente já conhece, com quem a gente já convive, e a gente deixa de abraçar aquele membro que está chegando. Mas o texto segue. E diz assim, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Todos os membros, todos nós, precisamos ter um igual cuidado uns com os outros. Então, se a Jéssica é amiga da Evelyn, ela também vai ter que ter o mesmo cuidado, o mesmo nível de atenção para a Luciana, para a Ana, para a Lala. Vocês estão entendendo? É isso que a Bíblia está dizendo. Eu tenho que ter o mesmo nível de cuidado com todos os membros do corpo. E você também. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele.
Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Quando alguém é honrado, não é isso que a gente fica... A gente não fica feliz quando a gente apresenta a chave de um carro? A gente não fica feliz quando alguém dá testemunho e diz: consegui comprar minha casa própria? A gente não fica feliz quando alguém passa num concurso? Exato. Quando um filho de algum querido se converte e vem para a igreja? Exatamente isso. A gente se alegra com os que se alegram, choram com os que choram, porque isso faz parte da comunhão. A comunhão aperfeiçoa o amor fraternal. Romanos 13:8 diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Então, tudo que eu devo é amor uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. 1 Pedro 5,14 diz assim: saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Sabe uma coisa que é interessante aqui no Fronteira, por exemplo? É o fato de que a gente vê as pessoas se falando de todas as idades. Né? Na hora que a gente abraça, não tem maldade no abraço, ou não pode ter maldade no abraço. Né? Na hora que a gente está junto, na hora que se brinca, porque na verdade existe um amor. E aqui o texto bíblico já diz: olha, saúdem com um beijo. Né? E beijo fala de uma proximidade maior. Né? A gente beija aquela pessoa que a gente... e aqui está falando de um beijo intencional, aquela pessoa que de fato a gente gosta e quer estar junto. Hebreus 13:1 diz assim: seja constante. Tem versões mais antigas que dizem que diz a comunhão ou o amor fraternal. Então, é uma constante. E por fim, a comunhão foi estabelecida por Jesus. João 17, 20 e 23. Jesus, em João 17, ora por si mesmo. Né? Ele sabia que já estava próximo o momento que ele ia para a cruz. Ele ora por si mesmo, depois ele ora pelos discípulos dele mais próximos e depois ele ora por nós. A partir do versículo 20 diz assim: minha oração não é apenas por eles, isso é, por os meus discípulos, aqueles que estavam orando com ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. A oração de Jesus foi para que eu e você fôssemos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, os amastes como igualmente me amaste. O maior testemunho que o mundo pode ter de que nós somos amados por Deus e nós somos filhos de Deus é ele olhar para nós como igreja e perceber que nós somos um. A unidade, a comunhão, a interação, o amor fraternal, isso que há entre nós e é tão gostoso da gente sentir, né, da gente se emocionar, a gente vê alguém que a gente ama na igreja chorando, como o Rafael hoje aqui na hora de testemunhar se emociona, e a gente se emociona porque ama, porque vê o amor. Isso, quem está lá fora, reconhece a partir da nossa comunhão. Essa foi uma oração de Jesus, que a gente possa ser um, como Ele e Deus são um. Eu tenho que ser um com vocês, vocês têm que ser um comigo, e a gente tem que ser um com o outro. Isso é igreja, isso é alicerce da nossa fé. A comunhão faz parte da caminhada cristã. A gente precisa aprender a ter comunhão aqui, porque quem não tem comunhão na igreja não vai chegar aos céus. Quem não aprende a amar, a trocar, a abençoar, a conversar, a estar junto, a orar por, a chorar com o que chora, a se alegrar com aquele que se alegra. Quem não aprende a estabelecer esses vínculos na igreja, não vai chegar aos céus. E é muito triste isso. Tem muita gente ao longo do mundo que não tem igreja para frequentar e que chora por comunhão. A gente tem uma igreja.
E que a gente sempre entenda a importância da gente vir, a importância da gente conversar, a importância da gente estar junto, a importância de vir para os eventos, a importância da gente se conhecer. Porque no céu só mora a família. Família que fala, família que se ama, família que está junto. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.